segmento que eu já trabalho há alguns anos, ok? Que é o segmento de material de construção, principalmente a indústria cerâmica. Contar um pouco aqui da minha história. Então, muita gente já está me assistindo, me acompanhando e tal, mas não sabe o meu histórico profissional. Então, eu trabalhei bastante tempo no varejo, e quando depois que eu saí da Casa Show, quando eu fui comprador do Casa Show, por 5 anos, eu trabalhei no setor de cerâmica. E aí comecei, né, depois que eu fui para Leroy Merlin e para o Casa Show, eu comecei a gostar muito e fui direcionado para o setor de cerâmica. E aí eu gostei tanto do negócio que eu acabei vivenciando isso desde 2001, né, quando eu fui gerente da Casa Show. Gerente não, fui comprador do Casa Show. Depois eu saí e virei representante de algumas indústrias cerâmicas, fui e voltei. Então, ou seja, eu tenho um bom conhecimento de indústrias cerâmicas e vejo o quanto isso impacta diretamente na economia do Brasil. Recentemente, em março, um pouco antes do coronavírus, a gente participou de um evento lá em São Paulo, que é a Revestir, onde é uma feira de negócios mesmo, né? Se faz muitas coisas, muitos negócios bons, não só dentro do país, como fora do país. Se eu não me engano, a última vez que eu tinha as informações, a gente estava com a 4ª maior feira, né, do mundo, perdendo para a italiana, uma chinesa e uma americana. Não sei se mudou o ranking, mas era a 4ª maior feira do mercado de acabamentos de material de construção. E eu me envolvi bastante com muitas pessoas e eu vejo o quanto é importante entender do polo, né, qual é a visão que o polo cerâmico tem hoje dentro da nossa economia. Acho que vai ser muito legal esse bate-papo com o Eduardo. Ele já entrou, mas deve ter acontecido alguma coisa. Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui. Já estou no ar. Então, assim, acredito que ele vai agregar bastante, porque ele é de um local onde existem muitas empresas de cerâmica. Aí, entrou aqui. Vamos lá. Está passando por esse momento, né, o momento da indústria dentro do coronavírus. Então, bom dia, Eduardo! Bom dia, Elias. Como vai? Tudo bem? Eu vou bem. Estou fazendo uma breve apresentação, né, de como eu consegui chegar no mercado cerâmico e há quanto tempo eu estou. Já aí desde 2001, já como comprador, como gerente de algumas fábricas, hoje ainda representante de uma importadora, né? Então, ou seja, conheço bastante vivencio bastante esse mercado e sei o quanto ele é importante. E eu tenho certeza que muitas pessoas que vão acessar aqui a gente, muitos lojistas, né, muitos representantes, que eu convidei bastante gente, vamos ver se a galera vai ter a disponibilidade, mas de qualquer forma isso vai ficar gravado no meu canal no YouTube, eu vou colocar disponível. E eu tenho certeza que você vai conseguir agregar muito, né, dentro desse cenário que a gente vive hoje, dentro de um núcleo, né, um polo cerâmico que você vivencia, ou seja, você tem uma ideia muito mais atualizada do que eu, né? Você vivencia isso ao vivo e a cores. Então, antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer o seu convite. Foi legal, gratidão aí. Sei que a vida de um gerente nacional é muito dinâmica, né? Independente do
do mercado que a gente está vivenciando hoje, é muita coisa. Ainda, né? Então, que a gente tem que, quanto mais sendo de marketing, então, né, tem que ficar pensando em criar coisas novas, né, em gerar o envolvimento do cliente para adquirir o nosso produto. Então, meu amigo, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Okay? E eu realmente espero que a gente consiga fazer um bom trabalho aqui. Bacana, vamos lá. Então é o seguinte, meu amigo, faça uma breve apresentação, né, de quem é o Eduardo e para depois a gente entrar um pouquinho mais. Muita gente não te conhece. Se quiser, fique à vontade. Legal. Primeiro, bom dia a todos aí. É um prazer estar com você, né, Elias? A gente até teve a oportunidade de conversar bastante na Revestir esse ano e trocou muitas ideias e acho que vem de encontro realmente a esse papo que a gente vai ter hoje. Eu me chamo Eduardo Scocco, né? Sou gerente de marketing do Grupo Cristofoletti. Eu atuo no setor cerâmico desde 1998, então muito próximo, né? Com a sua experiência também, porque a gente trabalhou junto em Casa Show, eu em outras indústrias cerâmicas e você no varejo, depois Leroy Merlin, enfim. Então, a minha expertise é na área de marketing, de planejamento, né, de lançamento de marca na indústria cerâmica. Minha formação, eu sou publicitário de formação, então, em cima disso, a gente tenta, nesse segmento, nesse mercado, que ele tem tantas particularidades, a gente utilizar aí algumas estratégias e algumas ferramentas para se diferenciar nesse mercado tão competitivo, né, Elias? Ok. Eu estou fazendo aqui, ver se eu consigo fazer uma gravação aqui. Mas pode continuar aí a sua apresentação. E assim, você tem desde 98? Desde 98. Eu fui fornecedor da indústria, né, da indústria cerâmica. Eu prestava serviço para a indústria. Eu conheci cerâmica em 1996, prestando serviço de marketing para algumas indústrias aqui da região, né, e uma do Nordeste. E com isso eu fui conhecendo o setor, né, fui entrando dentro do setor, porque uma vez que você começa a gerar demanda de trabalho, a gente tem que conhecer na essência. E acabei que me apaixonei por cerâmica, né? A cerâmica ela é muito dinâmica, ela é uma coisa que nós extraímos tudo da terra e fazemos um produto hoje tecnicamente de excelente qualidade, né? De extrema qualidade. E eu digo assim, essa manipulação de todas essas matérias-primas, de desenvolvimento de produto, é tudo muito rico, né? E para mim, que eu tinha uma especialidade que era a criação dentro da publicidade, eu fiquei maravilhado com isso. E aí fui conhecer cerâmica, fui entender processo produtivo. Em 2000 fui para os Estados Unidos para conhecer uma das maiores feiras, que foi a Covenis, para entender não só o que acontecia aqui no Brasil de comunicação, de exposição e de posicionamento, mas sim de forma mundial. Então eu pude levar aí, e depois Itália, enfim, outras feiras importantes internacionais, eu tenho oportunidade de conhecer um pouco o que está acontecendo internacional e trazer para a nossa realidade, né? Porque realmente são realidades muito diferentes. Não é que você consegue aplicar aqui, mas a gente consegue ter uma referência para que a gente consiga aí criar ações para esse mercado, né, para nós como indústria, para a gente posicionar nosso produto, nosso portfólio dentro do que tem aí de atualidade e de tendência. Legal. Eduardo, quando você fala assim, quais foram as empresas que você passou, né, só para o pessoal entender,
quanto você já tem de experiência nesse segmento? Quais foram as indústrias que você passou? Eu trabalhei em 2 empresas. A primeira empresa foi o Grupo Carmelo Fior, né? Na época ela tinha a marca Secaf, e logo depois a gente lançou uma segunda marca, que foi naquele momento dos anos de 2003, 2004. As indústrias estavam partindo para lançar mais marcas, para tentar, para buscar uma pulverização, né? Buscar um posicionamento de mercado diferenciado. E lá eu participei do lançamento da marca Fiorano, que foi a segunda marca deles. Hoje eles têm, se não me engano, 5 marcas no mercado. E trabalhei lá até 2006. E depois de 2006 eu fui contratado pelo Grupo Lef, né, pela família Ortigosa. O Fernando Ortigosa me convidou. E lá eu fiz um trabalho bastante complexo. A gente foi a primeira indústria na região a estar produzindo porcelanato. Então a gente tinha uma indústria que tinha uma alta capacidade produtiva em produzir cerâmica de base vermelha, e ele construiu uma indústria para fazer porcelanato. Então aí foi todo um trabalho desde brand, né, desde a marca, nome, posicionamento, produto. Então eu junto com uma grande equipe, uma equipe muito competente, fizemos um trabalho muito bacana lá, né? Trabalhei até 2014 no Grupo Lef, e hoje eu estou no Grupo Cristofoletti, aí uma empresa muito bacana de se trabalhar, que está nesse momento também. A gente está vindo com produtos de valor agregado, então a gente está também fazendo um trabalho, né, continuando um trabalho. Eles já vinham fazendo esse trabalho muito bem feito, agora fazendo um trabalho agregando nesse trabalho que já havia sido construído já. Tá, legal. Cara, assim, eu escrevi uma coisa aqui, que eu conversando com muitos representantes e até lojistas, sempre gera um desconforto deles, tá? E aí eu quero compartilhar contigo, porque você com certeza passou por esse processo e você vai poder dar uma clareza do que a indústria pensa, né? Do que eu vou falar para agora. Que você falou que foi quando começou as indústrias começaram a criar outras marcas, né, para melhorar a pulverização. E aí você tem uma fábrica, né, a Delta, que produz para muitas outras fábricas. Você tem você falou uma daí que é o grupo, né, que faz várias marcas, ou seja, e aí você pulveriza bastante o mesmo produto com vários nomes, né, ou produtos similares. Qual é essa estratégia? O que a indústria pensa quando ela faz isso? Eu acho que isso vai ajudar muitos representantes a repensarem alguns conceitos. Na verdade, Elias, o que acontece? O mercado da indústria cerâmica, ele vem num crescimento produtivo anual. Todo ano você tem instalação de novas linhas de produção. Então, assim, o nosso volume produtivo aqui na região, ele cresceu demais na última década. E se a gente pegar, hoje nós somos o maior polo das Américas, o maior produtor. A nossa região aqui é composta das indústrias cerâmicas de 4, 5 municípios. A gente é o maior polo de produção das Américas. Então, o que acontece? O mercado, por uma questão estratégica, varejo, você tem parcerias em algumas regiões, você tem um posicionamento de marca e de produto em algumas regiões, e que se você, no passo que você aumenta a produção dessas indústrias, você não consegue inserir isso nesses mesmos parceiros, né? Por alguns motivos. Primeiro, por motivo de volume. Segundo, por motivo de tipologia de produto, porque nem sempre se lança uma marca para vender os mesmos produtos, né? Se lança uma marca para
fazer um produto diferenciado, fazer um produto com um valor agregado, enfim, para fazer um trabalho diferente do que você tem. E aí você precisa posicionar esse produto de forma diferente. Então, tem alguns motivos. Tem a pulverização, né? Tem a parceria que você tem com o varejo em algumas regiões, e se você abre uma segunda marca, aí você consegue trabalhar outros pontos de venda e que não vá atrapalhar aquele teu parceiro que já é hoje, né? Porque isso existe essa relação com o varejo, com as lojas de materiais de construção. E o terceiro fator é o produto, é a característica do produto, né? Porque aí você vai lançar um produto, vamos citar aí, você faz um produto, uma cerâmica, e você está fazendo agora um porcelanato. Então, você tem que distinguir esse material, né? Seja em marca, seja em posicionamento de ponto de venda, com certeza em preço, porque ele tem que dar um valor agregado muito maior do que a cerâmica, enfim. Então, você vai trabalhando esses produtos e essas marcas e você vai conseguindo fazer o quê? Você vai aumentando o volume de escoamento dessa produção. A indústria cerâmica, para quem não sabe, a gente produz o tempo todo, né? Então, uma indústria cerâmica, ela não desliga. São 365 dias, 24 horas por dia funcionando. Então, você tem uma demanda. A hora que você começa a produzir aí 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de metros por mês, 4, 5 milhões, você tem que ter mercado para escoar essa produção. O custo produtivo é alto da indústria. Então, o giro tem que ser muito rápido. E aí, estrategicamente, essa é uma das estratégias a se adotar, né? Tanto que, como eu falo, aqui na região, nos últimos 10 anos, aí, 15 anos, a grande maioria das indústrias, eu acho que deve ter uma ou outra que tem uma única marca. Todas as outras têm uma gama de marcas dentro do portfólio de produtos, né? Muito bom. Muito bom. Obrigado pelo esclarecimento. Espero que tenha ajudado algumas pessoas aí. Porque conversando com o representante, você fala assim, pô, mas o cara lançaram uma outra fábrica e bota outro representante, é aquela história que você conhece, mas que a ideia é justamente foi esclarecer isso. E assim, Eduardo, como você hoje, como a indústria hoje, né, pode entrar um pouco mais nesse meio do cerâmico, como é que vocês estão convivendo, né, com toda essa crise, com todo esse cenário que nós estamos vivenciando? Conta para nós. Elias, isso como sabido, né, a gente está vivenciando uma coisa única, não tem uma cartilha ser seguida, né, infelizmente. Nós como indústria, a gente saiu de uma feira Revestir, né, um momento que a gente primeiro que o ano ele vinha sinalizando ser um ano positivo, né? Ele terminou, para nós aqui, falando da nossa empresa, nós terminamos um ano de 2019 excelente e começamos um ano muito bem, né? Janeiro e fevereiro foram meses muito bons para a gente. Então, assim, a sinalização do mercado estava sendo muito positiva. E a gente foi para a feira com altas expectativas, né? Mas isso, na semana de montagem, que eu já estava em São Paulo, na verdade, né? Existia aquela expectativa, uma semana antes da montagem, vai haver feira, não vai? A gente aguardando um pronunciamento oficial da organizadora, e vai haver feira, né? A Anfacer já sinalizando um cancelamento de uma Covres nos Estados Unidos, que aconteceria em abril, que foi cancelada. Então, assim, a gente foi para a feira, estava tudo organizado, fomos para a feira. Realmente foi uma surpresa
positivo os 3 primeiros dias. A gente teve uma visitação significativa. Eu não vou dizer que foi maior que o ano passado, muitos clientes realmente deixaram de ir, mas os negócios aconteceram, né? Isso, eu falando como grupo aqui, sentimos um pouco mais no mercado externo, porque a gente é o segundo maior exportador de cerâmica de base vermelha do Brasil. Então, assim, no mercado externo, como o pessoal já estava tudo com sinal vermelho nos outros países, houve uma redução muito grande dos compradores, dos clientes compradores e dos agentes internacionais na feira. Então, a gente sentiu um pouco, né? Houve uma significativa queda. E no mercado interno, a gente manteve uma média do ano de 2019 em venda. Então, assim, claro que logo após a feira também houve uma outra movimentação do varejo em segurar, deixar os pedidos em carteira, aguardar para ver como é que iria ficar isso, né, para ver como é que iria se posicionar essa situação toda de abre loja, fecha loja, enfim, como é que iria acontecer. Então, basicamente, naquele momento, houveram muitas coisas a se tomar. E aí depois voltamos para a indústria e aí, aqui já internamente, a nossa equipe administrativa já preparou toda a estrutura, né? Porque também a gente, acima de tudo, eles cuidaram muito. Nós que viemos de São Paulo, de uma feira que foi muito movimentada os 3 primeiros dias, né? Você esteve comigo na quinta-feira, não foi? Não, foi na terça-feira. Foi na terça-feira. Na terça? Eu fiquei terça e quarta. Eu fiquei terça e quarta, mas foi na terça-feira que a gente... Foi na quarta-feira de manhã. Na quarta? Ah, tá. Foi isso, então. Então, assim, nós tivemos os 3 primeiros dias de volumes significativos de clientes e de negócio. E o último dia que realmente aqui, aí já o governo já teve comunicados mais incisivos em relação à suspensão das atividades, a uma possível quarentena. Então, na sexta-feira, como é um público mais de profissional liberal, houve uma diminuição significativa na visitação. Mas a feira como um todo, ela foi positiva, né? E aí aqui na indústria, eles já trabalhando internamente, a indústria afastando o pessoal de grupo de risco, né? O pessoal de idade de grupo de risco e as pessoas com grupo de risco. Nós ficamos aí 15 dias trabalhando em home office, a equipe que foi para a feira, para evitar um contato, enfim. Então, eles preferiram que nós ficássemos em casa por uma questão de segurança de todos, né? E depois dos 15 dias, a gente deu férias para a equipe que tinha férias, enfim. Mas produção continua, nós continuamos com a produção normal, enfim. Tudo caminhou de forma normal. A gente voltou para trabalhar na empresa, até porque aqui as salas tem poucas pessoas, o faturamento, que é uma área onde tem mais profissionais, mais colaboradores, metade das pessoas entraram em férias, então distanciou-se os equipamentos e controle buscando a ter, né? Os cuidados que todo mundo está buscando a ter. Entendi. E assim, o pessoal que está assistindo aí, se quiserem compartilhar alguma coisa, perguntarem aqui, tem o Paulo que é da Bahia, estou vendo que tem outras pessoas aqui que estão participando. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para mim ou para o Eduardo, a gente para aqui, a gente comenta, compartilhem com a gente, que eu acho que vai ser bem legal. É a hora de fazer algumas perguntas. A gente está com um cara que tem muito conhecimento aqui, que pode tirar muitas dúvidas e ajudar bastante a gente. E se vocês estão gostando, compartilhem, manda um aviãozinho aí para a galera aí, para poder as pessoas conseguirem também assistir. E de qualquer forma, eu quero baixar essa live
depois colocar no meu canal no YouTube para quem quiser assistir novamente. Eduardo, assim, e hoje qual é a perspectiva, né? Qual é a expectativa do mundo cerâmico para os próximos meses aí? A gente sabe que não tem uma previsão de volta, mas qual é a perspectiva aí? Depois, a movimentação aqui, a associação reuniu há uns 15 dias atrás, mais ou menos. Consegue responder de novo? Porque caiu para mim aqui. Travou alguma coisa aqui. Tá me ouvindo? Não tô nem te ouvindo. Ouvindo? Não tá me ouvindo? Ficou melhor agora? Tá me ouvindo? Não? Não tá me ouvindo? Não? Mas continua aí, continua a desenvolver. Eu vou dar o jeito aqui. Vai lá. Aconteceu algo aqui. Mas pode continuar, Eduardo. Eu vou procurando resolver o problema aqui. Continue com a sua explanação, por favor. Deixa eu botar aqui, ó. Pode continuar. Alô? Oi? Vou ter que sair. Galera, é o seguinte, eu vou sair, mas eu volto. Né? Finalizar e volto. Não vai embora, não. Eu volto. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir agora? Voltou, Elias. Voltou. Legal, bacana. Então tá bom. Acontece com as melhores famílias. Não estamos te ouvindo, Elias, não ouvimos o Eduardo. Tá. O teu que estava sem áudio. Por algum motivo aí deu algum problema. Eu estava te ouvindo, mas legal. Nós estamos te ouvindo, Elias, estamos ouvindo o Eduardo. Diz a Veri. Saí e me conectei de novo. Beleza. Então vamos lá. Acontece. Isso é ao vivo. Acontece, não tem. Faz faz parte. Obrigado, Veri. Valeu. Manda bala, meu amigo. E aí, Elias, as indústrias aqui, de 20 dias para cá, algumas indústrias vieram desligando a produção, né, porque estavam com uma capacidade de estoque, estavam com um estoque significativo, cada um em seu pátio, e enfim. A grande maioria das indústrias foi desligando a produção. Nós desligamos há 10 dias a nossa produção. Na quinta-feira retrasada nós desligamos a produção, com previsão de volta para o dia 29 próximo agora. A gente deu uma parada aí de mais ou menos 15 dias. A previsão, né? Vamos ver como se comporta. Mas o mercado, o varejo, aí para entrar, eu acho que no assunto que compete, o varejo naquela primeira semana, na semana do dia 17, ali ele sentiu um pouco, retraiu, e a gente sente isso porque o nosso carregamento retrai, né? Então, a hora que a gente começa a olhar o faturamento diário, a entrada de pedido diário, realmente aquela primeira semana foi a semana que mais caiu no geral, né? E aí, a partir daquela semana, a gente percebeu que houve
uma recuperação desse mercado. Claro que não voltou como estava, né, mas uma pequena recuperação, mas voltou. Claro que para algumas indústrias mais, outras menos, isso é natural, mas a gente tem informação aqui, porque acaba falando com os colegas das outras indústrias, né? Tem indústrias que já estão voltando, estão ligando 2, 3 fornos na próxima semana. Então, assim, a gente percebe que o varejo em si, ele não parou totalmente, o varejo de material de construção. Ele ficou ali, acho que foi uma semana que ele se sentiu muito. Eu não estou dizendo que não houve queda, eu estou dizendo da parada, da estanqueidade de negócios entre a indústria e o varejo. Né? Hoje a gente está em torno aí, vamos fechar o mês em torno de 75% da nossa capacidade, do nosso planejamento de faturamento. Então, assim, não é um número ruim, pelo contrário, pela situação que está. Né? A gente está fazendo algumas ações junto à nossa equipe comercial, né, dando algumas ferramentas de comunicação para que eles exercitem mais o trabalho online, aí, o trabalho à distância junto com o cliente. Então, isso é um dos fatores aí. E trabalhando, a gente percebe assim que o nosso faturamento ele está bem. A gente também analisa a entrada de pedidos, né, que diariamente a gente acompanha esse número, é um índice para a gente, né, o que a gente está faturando, se a gente está tirando o produto da carteira de pedidos que a gente tem na fábrica, ou também está entrando pedido. Então, é uma conta aí de crédito e débito que a gente acaba olhando isso de forma muito pontual diariamente para as tomadas de decisão. Legal. Quando você fala que você está motivando os seus vendedores com mais tecnologia, né? O que você pode dar de dicas para o teu representante, em primeiro lugar, que é o cara que está lá na ponta, que o cara precisa vender, que representa a indústria. E depois, o que você pode dar de ideias para os lojistas, né? Para o cara que está no ponto de venda ali, como é que ele consegue sair de uma situação, por exemplo, aqui nos grandes centros já está fluindo alguma coisa, já está alguma coisa funcionando aqui no Rio, no interior um pouco menos, em São Paulo você tem uma capital que está bem ainda presa, ainda, mas no interior está fluindo alguma coisa. Para essas pessoas que estão num momento em que de incertezas, né? Cara, o que eu faço? Qual é a decisão que eu tomo? O que você pode dar de dicas primeiro para o representante que está ali na ponta e depois, por favor, para os lojistas? O representante, eu penso assim, é a hora dele estar mais próximo possível do cliente dele. Não fisicamente, necessariamente, não precisa estar fisicamente, mas ele tá mais próximo, em contato, talvez ir buscando acompanhamento, é o que a gente fala. Analise teu ponto de venda como se você estivesse lá, né? A gente trata muito isso. O representante, ele é dono do ponto de venda que ele atua. Então, tentar captar junto a esse gerente de loja, a esse vendedor, tem sempre uma pessoa mais próxima ao representante, ao mesmo comprador das lojas, né? Entender o que está saindo, como está saindo esse produto, ou a condição de produto, o estoque oscilador dessa revenda, fazer uma gestão de longe. A gente sabe que é um pouco mais complexo, mas está tendo tempo para fazer, vamos dizer, né? Apesar de não estar saindo com ansiedade para o mercado. Então, ele tentar fazer, ele buscar fazer um trabalho que ele fazia até então, né? E no varejo, o que o varejo, o que eu falo com o varejo? O que eu percebi aqui, Deixa eu, só para poder deixa eu entrar no assunto antes do que eu lembrei de algumas coisas aqui que eu acho isso interessante. Quando você fala assim, eu sou representante, né, na verdade eu estou representante, não é o meu produto principal, mas eu percebi
e eu cheguei a atender, né, que eu sou coach, faço treinamentos, né, foi como a gente se conheceu, e eu faço treinamentos no segmento de material de construção. E eu tenho muitos amigos, né, amigos e conhecidos que são desse segmento. E eu vi e atendi até 2 amigos, um do segmento de iluminação e outro até do segmento de cerâmica, que a maior dificuldade deles é justamente ter a tecnologia ao favor, né, usar essa tecnologia a favor, e a outra é fazer um planejamento, ou seja, trabalhar em casa, né, antes de ir para a rua. Eu vejo que muitas vezes o vendedor, o representante pega lá, bota a pasta debaixo do braço e vai para a rua e vai fazer o serviço dele sem antes fazer um planejamento, né? Pegar, sair uma oferta, ver o que tem de estoque na fábrica, para ir sugerindo coisas novas, né? Eu vi isso muito, e eu aprendi com um cara que o cara hoje conseguiu, né, dentro do mundo cerâmico, fazer a independência financeira dele, não mora nem mais no Brasil, baseado em algumas técnicas dessas. O que você pode agregar ainda mais, por exemplo, a nível de planejamento, para que o teu representante como um todo consiga ter resultados melhores? Eduardo, por favor. É muito bem colocado seu comentário, porque a gente brinca, e eu falo isso muito quando a gente tem bate-papo com representantes, seja numa convenção ou numa reunião regional. Eu falo assim que a gente deveria, me ponho também como tal, né? O vendedor, o representante, ele sair de casa todo dia como se fosse o primeiro dia que ele estivesse indo para o trabalho dele, para o primeiro cliente dele, né? Ele ir com essa condição de saber que exatamente estudar o produto que ele vai sair para vender, entender como é que é a lógica, o estoque que eles têm na fábrica, como é a característica daquele cliente que ele vai chegar, que ele vai abordar, a forma que ele vai abordar, a análise que ele tem que fazer naquele ponto de venda. Às vezes, para não colocar, eu vejo muito isso, o produto é campeão de venda da indústria, mas naquele varejo ele tem 50 produtos exatamente iguais ou similares a ele. Por que você vai aplicar aquele produto naquele varejo? Vai buscar um espaço que talvez tenha no varejo e que você tem um produto na sua pasta para trabalhar, né? E cerâmica, eu falo cerâmica porque a gente tem aqui 450 quase modelos diferentes de cerâmica. E a cerâmica tem muito essa particularidade. Você trabalhou com cerâmica, você sabe como é. Tem produtos muito iguais uns aos outros. E às vezes o representante ele sai para oferecer o produto que o cliente já tem, que ele já tem uma parceria, uma relação, ele já tem um histórico junto àquele produto e àquela determinada marca. E às vezes você vai fazer um trabalho contrário, você vai ver um buraco dele, nessa loja ele não tem, eu vou dar um exemplo, ele não tem produtos para área externa antideslizante. Eu tenho esse produto no portfólio, eu entro com a minha marca com esse produto. Então, realmente analisar, ele sair de casa cedo ou ele sair para o trabalho sabendo a rotina que ele vai ter, né? Quais são os clientes que ele vai visitar aquele dia. Então, ele entender o perfil de cada um daqueles clientes para ele levar o negócio. A gente percebe hoje que vinha percebendo, né, pela correria do dia a dia, que parecia que ligava no automático, né, Elias? Você dando treinamento, você deve ter muita experiência e ouvir muito isso. O representante, ele sai de manhã, ele sabe até a rota que ele vai fazer, ele sabe. Isso eu percebo que os representantes nossos aqui, eles têm isso muito claro. Mas tá, e aí? Você vai nessa rota, você vai encontrar com 10 clientes, cada um diferente do outro, cada um com uma característica diferente, com uma necessidade diferente, né? Então, como é que você sai? Como é que você sai com esse material, com as suas amostras, enfim? Esse planejamento, ele é muito importante. Ele é muito importante, não é perda de tempo, né, Elias? Não é, cara. Você está falando aí, eu estava conversando com um gerente de uma fábrica
E aí ele trabalhou comigo, né? Ele gerente, eu representante, e aí ele fez uma conta e falou: Elias, você sabia que somente dentro de um planejamento, quem faz, né, os representantes que fazem planejamento e tal, você consegue cumprir só 40%? Aí eu fiquei pensando naquele número, ele falou: se você marcou 10 clientes, você provavelmente vai ser atendido só por 4. Eu fiquei pensando naquilo e, assim, existe um percentual. Então, por isso a importância do planejamento. Recentemente não, mas uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu sempre gostei de trabalhar com planejamento, tanto que eu sou um estrategista, né? Trabalho com planejamento estratégico. E aí eu fiz um planejamento de visitar 10 clientes. E aí, quando chegou na metade do dia, eu já tinha feito os 10 clientes. Sabe aquele dia que você não consegue achar ninguém? Falei, cara, surgiu uma entrevista, aconteceu isso. Eu falei: caramba, e agora? O que eu faço? Volto para casa? Né? E perco um dia de venda? Não. Vamos ver qual foi a minha agenda, qual será a minha agenda de amanhã. E aí eu fui buscar a agenda do dia seguinte. Só que e aí eu estou falando isso até porque já atendi algumas pessoas, alguns representantes, em que eles não têm essa habilidade. Eles fazem a agenda do dia. A não ser os de viagem. Os de viagem não. Aí eles preparam, tem todo um roteiro mesmo, que eles vão lá e fazem o roteiro. Mas os das grandes cidades, pelo menos aqui no Rio, já vi algumas vezes, hoje eu vou fazer lá a Zona Oeste, aqui no Rio, né? Campo Grande. E aí ele vai para Campo Grande e vai passando nos clientes e vai vendendo. Ele não faz assim. E se de repente ele passou pelo Zona Oeste, viu que não deu certo, e depois volta para casa sem vender? Por quê? Porque aí, no caso, falta um planejamento para eles. E assim, e eu acho até difícil mexer nisso. Por exemplo, eu tenho 55 anos, né? Já tenho uma bagagemzinha de vida e estou trabalhando isso há mais ou menos uns 10 anos. Ou, não, desde 2006, quando eu fui para sair da Casa Show, há 14 anos. Agora, tem muita gente que tem a minha idade, já tem experiência e tem essa dificuldade, né? De se readequar. E esse é o momento dessa readequação. A gente sabe, claro que acontece muito também, o cliente está indo, ele está fazendo uma rota, ele tem um planejamento de visita de clientes ali, e de repente no meio do dia ele recebe uma ligação e ele tem uma situação. Então, isso acontece, mas isso faz parte do negócio, né? Isso faz parte da operação dele. Então, e aí cabe ele se reordenar, se reorganizar e continuar de alguma forma, continuar com esse planejamento, resultado. E ainda respondendo a sua pergunta, você falou sobre o varejo. Varejo. O que a gente percebeu nesse momento que as lojas de materiais de construção elas foram obrigadas a fechar por alguns dias? Eu acho que não ficou. Deu uma falhada aí na comunicação. Você falou. Não estou te ouvindo. Tá bom, beleza. Ok. Tá. Seguinte, vocês perceberam que o Eduardo está conversando com ele, né, sobre algumas coisas de planejamento. Por que eu falo isso? Porque eu sou um estrategista, eu falo planejamento estratégico e a importância dele. E quando isso não só para o meio comercial, né, o representante que é um empresário, como para o lojista e até mesmo pessoalmente, né? Existe a necessidade de ser feito um planejamento, tanto pessoal como profissional. E eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade em criar esse planejamento. Hoje eu falo com facilidade porque eu trabalhei em empresas, né, de multinacionais e de grande porte, e isso é uma obrigatoriedade. Não tem jeito, não tem como você não aprender a trabalhar fazendo planejamento. Com certeza, o Eduardo já está pensando já em 2021. Qual a estratégia, quanto vai faturar, né? Já estão pensando tudo isso. Ou seja, qual o planejamento que vai ser feito.
Então, se funciona para as grandes empresas, é porque vai funcionar para o micro, o pequeno, o médio, o profissional lá, o representante. Você, pessoalmente, sempre funciona. Vamos lá, Eduardo. Manda bala. E aí, voltando à sua pergunta sobre o varejo, né? Varejo. O que acontece? A gente viu uma movimentação muito grande do varejo, de quem estava trabalhando online, seja um site o site de e-commerce, né? O e-commerce Insight é um pouco mais complexo de se fazer a curto prazo de tempo, porque você tem todo o banco de dados, mas a gente viu assim, quem já tinha essa estrutura fomentou muito esse canal, muito, né? A gente percebe porque nós como indústria somos solicitados mandar os nossos produtos imagem, definição para colocar na internet e tal. Então, assim, a gente teve uma movimentação muito grande do varejo em estar alimentando mais ainda, não que não alimentar, mas em alimentando mais os seus e-commerces, cada um com os seus. E eu vi também movimentação de lojas pequenas, médias, que não tinham e-commerce, mas geraram ações, abriram um canal de WhatsApp direto, começaram a divulgar esse canal junto aos clientes deles, né? Começaram a gerar ações, né? Uma dica, eu acho, cupom de desconto para quem comprar pelo WhatsApp, eu acho isso bacana, pode dar um resultado positivo, porque estimula esse cliente que talvez seja do grupo de risco, que não possa sair, mas esteja precisando continuar uma obra. Então, você ter um canal muito claro com esse cliente, né? Seja no WhatsApp, ou seja num site, um e-commerce da sua empresa, né? Tentar dar o máximo de informações, isso é muito importante. Às vezes a gente vê alguns sites ou algumas divulgações, mas muito falhas para quem vai comprar. Às vezes, para a gente, ela tem todas as informações necessárias, mas para aquele consumidor que não entende nada, piso, de um cano, enfim, de qualquer matéria que seja voltada à construção, ele precisa de mais informações detalhadas, né? Ou um canal, uma linha direta para tirar a dúvida, porque o cliente que vai comprar online, se ele tiver dúvida, dificilmente ele vai comprar, né? Ele tem certeza do que ele está comprando. Eu me coloco até como consumidor respondendo isso, né? Então, assim, eu tenho uma linha direta que eu possa estar conversando com alguém ou mandando essa pergunta e a pessoa respondendo e botando uma foto, não, é assim, assim. Tá, então eu tenho a certeza da compra. Eu acho que essa segurança ela é muito... Caiu aqui de novo. Então, Eduardo, toda vez que dá uma travada, não sei se no meu, não sei, fica mudo. Não sei que vai precisar sair de novo e voltar de novo. Acontece. Tá muito de acordo com o mercado está fazendo, né? Ou seja, trabalhar essa parte do marketing digital, né? As vendas online, o e-commerce, é uma grande oportunidade. E as pessoas estão precisando reaprender, não é isso, Eduardo? Vamos lá, voltei. Eu acho que eu não te ouvi tudo. Não, eu falei enquanto você estava reconectando, eu falei da importância, né, das pessoas se reinventarem. E uma das partes, né, uma das coisas que é importante é justamente trabalhar o marketing digital, né, o e-commerce. É o que vai manter e é o que vai mudar realmente, né? Está fazendo que a grande mudança do cenário de varejo hoje é o e-commerce. Já vinha funcionando, só que agora não tem muita opção a não ser enfrentar e trabalhar dentro disso. Vai sentir menos, eu penso que vai sentir menos, né? E quando eu falo sentir, em resultado mesmo,
quem tiver mais forte, mais ativo, mais próximo do cliente de forma online. Nesse momento, apesar que as lojas aqui no estado de São Paulo, Minas também, eu sei que as lojas estão abertas, né, com controle de fluxo de clientes dentro dessas lojas, mas está tendo acessibilidade. Por isso que eu vejo que está a sinalização para o setor, para o nosso setor cerâmico, de uma retomada, mesmo que pequena, mas a gente vem numa curva crescente aí, semana a semana, em relação à venda, ao faturamento, enfim. Legal. A Verissa está perguntando assim, no caso das indústrias que trabalham apenas com revendedores, qual a recomendação? A gente tem aí 9 minutos de tempo, então dá tempo de responder tranquilo. É uma pergunta bastante importante, né, Vê? O que acontece é o seguinte, para quem trabalha só com as indústrias que trabalham com revendedores, Elias, me ajuda aí, quando ela fala revendedores, seriam vendedores externos, é isso? Indústrias que não fazem venda direta, que só fazem venda de varejo, pelo que eu estou entendendo, é isso? Então, Verissa, é assim, é o nosso caso, nós somos indústria, nós não fazemos venda direta para o consumidor final, a gente faz a venda para o varejo, né? E nós temos uma equipe de representantes. A gente até abordou e falou um pouquinho lá atrás sobre isso, sobre esse tema, que era exatamente para essa equipe, para esses representantes que não vão poder estar presencialmente nas lojas, junto aos clientes deles, né? Também fazer um trabalho online, né? Também fazer um trabalho de telemarketing, no caso do representante da indústria cerâmica, funciona muito isso, né? Ele falar com a loja, ele entender como é que está o fluxo de venda dessa loja, ver o produto que ele pode estar atendendo naquele momento, tá à disposição para uma venda, porque isso acontece muito, né, Elias? A venda sob encomenda, então ele está muito antenado, ele está ligado à indústria e está ligado à loja, ao varejo. Então, eu preciso de tal produto, peraí que eu vou ver se eu tenho disponibilidade. Não, eu consigo, eu tenho. Então, esse elo da indústria com o varejo, o representante tem que fazer. E nesse momento ele está se adaptando, né, e está fazendo isso de forma online. Os representantes como um todo, que são os nossos vendedores, vamos dizer, para o varejo, eles já trabalham muito bem com o WhatsApp. 100% dos nossos representantes hoje trabalham com o WhatsApp. Então, eles já vinham com informações básicas, eles já vinham trocando para o WhatsApp, tanto junto à indústria quanto ao varejo. Então, eu falo que vai haver e faz diferença essa presença desse profissional, né? Hoje não de forma presencial, mas de forma online, né? Ele pode estar fazendo isso, ele pode levantar um relatório de giro dos produtos dele naquela loja, no período, porque como eu falei há pouco, o representante tem sempre o comprador que é parceiro, que vai dar essa informação, é uma troca de informações que ela acontece muito, né, Elias? Você que trabalhou aí nos grandes home centers, sabe disso, a gente trabalha muito com essa informação, né? Pega o teu giro e em cima do teu giro e do teu estoque, eu consigo fazer uma curva de vendas para fazer um pedido de vendas, enfim. A gente faz criar oportunidades, né? Criar oportunidades também. Eu acho que é o momento. Eu tinha muitos parceiros na época do Casa Show, depois até criei isso, de criar oportunidades específicas para aquele segmento, para aquele lojista. Mas o que eu vejo que é legal, eu sei que muitos representantes fazem, mas alguns nem tanto, é o relacionamento com o próprio
vendedor, né? Esse é o momento de estreitar o relacionamento com o vendedor, porque é o cara que vai falar assim, pô, o cara tá sempre aqui, então eu vou indicar ele, pô, vou comprar. Não, esse cara pô, não vem aqui muito, não, será que o fulano tem lá uma similaridade, que é nosso amigo, tá sempre... Ou seja, estreitar esse relacionamento não só com o dono da loja, mas também com a equipe de vendas. Eu queria até colocar uma situação que o vendedor hoje, né, é o momento, como você falou, é o momento de estarmos muito mais próximo desse vendedor. Para quê? Como eu falei, a informação que ele precisar, para quem estiver mais próximo dele, é que ele vai pedir. Então, quem estiver mais próximo dele e com mais facilidade de acesso à informação, é o que vai acontecer. Então, pô, eu estou com o Elias que está do meu lado. Elias, pô, verifica o teu estoque, estou precisando de um produto com essa característica. A gente percebeu muito isso também. Nos solicitando produtos similares a outras marcas, porque algumas marcas já não tinham um produto com uma característica X que eu já tinha no estoque, que eu ainda tenho no estoque. Então, Então, é a prestação de serviço. Eu acho que quem tiver melhor serviço, né, e aí isso vale para a indústria, para o varejo, para o representante, para todo mundo, vai ter melhor sucesso nesse momento. Eduardo, nós temos aí 3 minutos, ok? Primeiro eu quero te agradecer muito, que pô, foi muito legal, eu tenho certeza que a galera vai gostar bastante dessa participação, tá certo? Eu acredito que vai evoluir, tem muita gente que vai se atentar a algumas coisas que você falou, que eu falei, para poder melhorar o seu desempenho. Então, meu amigo, considerações finais. Você tem aí alguns minutinhos aí, para depois a gente fechar. Fala aí. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui, né? Eu não falo em nome de um setor todo, porque não me conheço, mas em nome do grupo Cristóforo Folletti, eu queria também agradecer pela oportunidade de a gente estar falando. Eu penso, nós conversamos sobre isso na feira, né? Mas eu acho que das nossas ideias, no finalzinho, faz. Não tá, não. Caiu de novo. Pessoal, é o seguinte, pô, muito obrigado, tá certo, pela participação de todos. Ele vai voltar para fazer as considerações finais. Se vocês gostaram aí, manda um direct pessoal, compartilhem essa live. Eu tenho certeza que muitas pessoas gostaram e vão gostar, porque vai ajudar muitas pessoas. Agradeço a todos. Vamos lá, Eduardo. Considerações finais. 1 minuto. Eu quero agradecer, né, novamente. Obrigado, Verissa, aí pela participação. Eu acho que perguntas sempre são muito bem-vindas. Tá? Muito obrigado para quem participou. E eu digo assim, que a gente conversar com parceiros, com pessoas entendidas, que conhecem esse mercado e que vivenciam, porque como você falou, a gente pega um país como o nosso, o que funciona no sul não funciona no norte, que não funciona no nordeste, então a gente acaba tendo que ter ações pontuais para cada uma das regiões. Então é um momento de adaptação, é um momento de prestação de serviço, né, de todos, da indústria, dos representantes, do varejo, dos vendedores de loja, de todo mundo. Meu amigo, muito obrigado. A gente tem 20 segundos. Foi muito bom. Vai ficar gravado, eu vou procurar gravar aqui. Tá certo? Muito obrigado, amigo. Foi bom. Valeu. Obrigado. Valeu, um grande abraço aí. Tchau. Obrigado.